Supremo Tribunal Federal declara a lei paulista constitucional e proíbe o uso do amianto em todo o Brasil. E você vai ver também. Justiça Federal do Paraná aceita a denúncia contra a ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Adelmir Bendini, e outras 5 pessoas na Operação Lava Jato. Nova contagem reduz a 18 o número de mortos em naufrágio na Bahia. Marinha e bombeiros mantêm buscas por desaparecidos. No Pará, 4 pessoas ainda não foram encontradas após naufrágio no rio Xingu. Causas do acidente são investigadas. Justiça Gaúcha derruba aumento dos impostos de combustíveis no estado. E os cuidados necessários para não cair em golpes conhecidos como pirâmides financeiras. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. O número oficial de mortos no naufrágio da Baía de Todos os Santos, em Salvador, caiu para 18, depois que uma contagem feita pelo Instituto Médico Legal. Marinha e bombeiros mantêm buscas por desaparecidos. Mais de 100 militares da Marinha, 4 navios da Base Naval de Aratu, 4 lanchas, embarcações particulares, além de helicópteros da Polícia Militar, participam do resgate das vítimas. Essa travessia, pelo que se tem registro aqui, o que foi levantado até o momento, opera há 60 anos sem nenhum tipo de acidente mais grave, né, como esse acontecido agora. Então é realmente uma tragédia inesperada, né, para a maioria da população de Salvador. Uma das vítimas contou que sobreviveu porque se lembrou das dicas de salvamento dadas pelo marido depois de ter assistido pela TV as notícias do naufrágio com uma embarcação no Pará. Se acontecer isso aqui, o que é que eu devo fazer? Aí ele ficou em pé e ensinou tudo, como fazer, como me salvar, respirar, me afastar, porque o que mata é o povo que fica ensinando. Tudo que ele me ensinou foi tudo que eu fiz. Os sobreviventes foram levados para unidades de pronto atendimento em Vera Cruz e hospitais em Itaparica e Salvador. O comando do 2º Distrito Naval, sediado em Salvador, informou que 2 inquéritos serão instaurados para apurar causas do acidente e responsabilidades. A Polícia Civil também abriu inquérito. A embarcação, com capacidade para 160 passageiros, transportava 129 e fazia a travessia entre Mar Grande, na ilha de Itaparica, e Salvador, pela Baía de Todos os Santos. O acidente foi a 200 metros do terminal turístico. O mar tem estado agitado na região por causa do mau tempo. Este vídeo mostra a dificuldade de navegação. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia divulgou nota de pesar por causa do naufrágio durante o trajeto Mar Grande-Salvador. O tribunal manifesta solidariedade às famílias em luto e deseja plena recuperação aos sobreviventes. E no Pará, continuam as buscas por 4 pessoas desaparecidas após o naufrágio do barco no rio Xingu na última terça-feira. 23 pessoas se salvaram e 21 corpos foram encontrados. O dono do barco, o capitão Ribeiro, prestou depoimento no início da tarde. Ele afirmou que 48 pessoas estavam a bordo. A informação inicial era de 70 passageiros. A Polícia Civil já ouviu integrantes da tripulação e sobreviventes. A causa do naufrágio ainda está sendo investigada, mas, de acordo com o delegado responsável pelo caso, a mais provável é a forte tempestade que caía no momento do acidente. Uma balsa e embarcações da Prefeitura de Porto Mós, além de lanchas do Corpo de Bombeiros, estão sendo usadas na operação. O barco foi içado e ancorado às proximidades da margem, com o apoio de uma balsa da Prefeitura. A embarcação saiu de Santarém, com escalas nos municípios de Monte Alegre e Prainha, e destino final em Vitória do Xingu. O naufrágio ocorreu na área de Ponta Negra, no sudoeste do Pará. O barco era registrado, mas de acordo com a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará, a empresa não estava legalizada para fazer o transporte de passageiros.
O Ministério Público Federal do Distrito Federal denunciou à Justiça 2 ex-deputados federais do Rio Grande do Sul e uma ex-servidora fantasma da Câmara dos Deputados por peculato. R$150 mil. Este é o valor que uma funcionária fantasma da Câmara Legislativa do Rio Grande do Sul recebeu durante 3 anos sem trabalhar. Ela é fisioterapeuta e filha do ex-presidente do PTB em Canoas, Chico Fraga. Foi contratada pelo ex-deputado federal Edir Pedro de Oliveira, que, quando deixou o cargo, transferiu a funcionária para o ex-parlamentar Newton Cardias. Todos foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal. Os envolvidos já respondem por improbidade administrativa. Agora, o MPF no Distrito Federal pede que os 3 sejam condenados por peculato. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão. As suspeitas de irregularidades aumentaram quando os deputados acusados prestaram depoimentos contraditórios. A funcionária fantasma confirmou a contratação, mas se recusou a dar detalhes sobre as funções que exercia. E o ex-deputado federal Edir Pedro não comprovou as atividades da suposta assessora, cuja contratação também foi confirmada por Newton Cardias. Há indícios de que a mãe da fisioterapeuta também tenha ocupado o cargo fantasma no gabinete de um parlamentar que tem foro privilegiado. O caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. A Justiça Federal do Paraná aceitou denúncia contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e outras 5 pessoas. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal trata dos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço às investigações. Bendini foi preso em 27 de julho, suspeito de receber R$3 milhões em propina do Grupo Odebrecht. Com a aceitação da denúncia pelo juiz Sérgio Moro, os 6 se tornam réus na Operação Lava Jato. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Gaúcha derruba aumento dos impostos de combustíveis no estado. A gente volta já já. O Ministério Público Federal no Distrito Federal apresentou denúncia contra 14 pessoas por supostos crimes cometidos junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Entre os acusados estão executivos do Grupo Gerdau, advogados e ex-conselheiros do Tribunal Administrativo. Segundo as investigações, o grupo teria pago R$40 milhões para anular débitos que chegariam a R$4 bilhões com o CARF. O Superior Tribunal de Justiça aumentou o valor de indenização para uma família que recebeu pelos Correios correspondência com mensagens de magia negra. Você já imaginou qual seria a sua reação ao receber uma correspondência pelos Correios com objetos fruto de magia negra? Isso é algo constrangedor, né? Ofensivo, causa assim, um constrangimento muito grande e isso dá até justiça. Vou caçar um jeito de processar, né? Foi exatamente o que fez uma advogada de São Paulo ao receber no aniversário um coração bovino cravejado de pregos e a filha adolescente uma boneca de pano com o nome dela e vários alfinetes espetados na boca. Os objetos foram enviados pelos Correios pela filha de um jurista que trabalhava com a advogada por causa de um suposto relacionamento com ele. A mulher e a filha entraram na justiça pedindo indenização por danos morais. Em primeira instância, o juiz julgou o pedido improcedente por entender que, embora o comportamento da filha do jurista tenha sido ofensivo, não houve configuração de dano moral que justificasse a indenização. Mas no Tribunal de Justiça de São Paulo foi estabelecida uma indenização somente em benefício da adolescente, no valor de R$5 mil. No Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma não só julgou procedente o pedido, como também aumentou o valor da indenização. Por unanimidade, os ministros fixaram em R$20 mil a indenização para a filha e em R$10 mil o valor a ser pago à advogada. Aquele que envia esse tipo de objeto, ele pratica um ato ilícito, o dano, ainda que apenas moral, ele é configurado na medida em que a outra pessoa recebe esse tipo de objeto e o nexo de causalidade que vincula esses 2 pressupostos também se mostra evidente, de modo que é muito possível que haja a condenação em danos morais, como ocorreu nesse caso.
A relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que ficou comprovado nos autos que as mensagens encaminhadas pela filha do jurista eram ofensivas, com o objetivo de atingir a advogada. A relatora também ressaltou que o fato de a advogada ter mantido relacionamento extraconjugal com o jurista não afasta os elementos típicos do dano moral. Começou hoje a primeira jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. O encontro reúne especialistas em direito processual para aprovação de enunciados com entendimentos consensuais a respeito do novo Código de Processo Civil. Estamos ainda nos primeiros passos do novo Código de Processo Civil, então as discussões, os debates que aqui serão travados, trarão discussões muito proveitosas, inclusive quanto ao aspecto de transição entre o novo e o antigo Código de Processo Civil. Das 624 propostas e enunciados enviadas de todo o Brasil, 190 foram selecionadas para apreciação durante a primeira jornada de Direito Processual Civil. Os coordenadores receberam de todo o Brasil, de operadores do direito, de magistrados, membros do Ministério Público, advogados, enfim, de todos os operadores, enunciados, que serão examinados nesses 2 dias, para a aplicação do novo Código de Processo Civil com mais segurança, com mais tranquilidade por este país. A abertura do encontro contou também com a presença do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. O ministro do STJ e corregedor-geral da Justiça Federal, Mauro Campbell Marques, destaca a importância da jornada. A intenção dessas jornadas, sem dúvida alguma, não é outra, senão aprimorar a prestação jurisdicional, evitando, sempre que possível, decisões jurisprudenciais conflitantes. Ou seja, o novo Código de Processo Civil veio para isso, ou seja, para pacificar ainda mais as relações processuais e não para complicá-las. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou a suspensão do aumento dos impostos dos combustíveis no estado. A decisão foi tomada em ação popular. A Advocacia Geral da União informou que vai recorrer. É a 5ª decisão de Justiça Federal que derruba o aumento. Todas as outras foram derrubadas em segunda instância. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Veja os cuidados necessários para não cair em golpes conhecidos como pirâmides financeiras. Voltamos em instantes. Está proibido o uso do amianto em todo o Brasil. A decisão é do plenário do Supremo Tribunal Federal, que concluiu agora há pouco o julgamento onde foi declarada a inconstitucionalidade da lei federal que permitia a comercialização do produto no país. No início da sessão, ao analisar a ação que questionava o artigo 2º da Lei Federal 9.055 de 95, que regulamenta o uso do amianto crisotila no Brasil, 5 ministros votaram contra a norma. Também conhecido como asbesto branco, o material é usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. Diversos estudos científicos apontam para o potencial altamente cancerígeno do amianto, que pode ser substituído por outros produtos e já foi banido de pelo menos 50 países. O meio mais eficiente, conclui a Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral é eliminar o uso de todos os tipos de asbesto. Fecha aspas. São tão graves, senhora presidente, são tão graves as consequências, quando não letais, provocadas pelo uso, ainda que controlado, do amianto, inclusive o amianto de tipo crisotila, que a exploração econômica desse mineral, tal como revelado pela eminente ministra Rosa Weber em seu doutíssimo voto, já foi proibida em mais de 50 países. Já votei nesta matéria especificamente, acompanhando e reajustando até na esteira de um reajuste também do voto do ministro Eros Grau, na ação direta de inconstitucionalidade 3356, no voto no qual
me pareceu exatamente como agora afirmado nos votos que acompanharam a ministra relatora, a importância fundamental e que sobreleva do direito à vida, ao meio ambiente ecológico equilibrado, num compromisso entre gerações e que fica prejudicado por tudo que se comprovou exatamente pelo uso do amianto crisotila no caso. Embora o julgamento tivesse terminado 5-4, a norma permanecia válida, porque são necessários 6 votos para que uma lei seja declarada inconstitucional pelo STF. Por já terem atuado no caso como advogados, os ministros Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso estavam impedidos. Mas na segunda parte da sessão, houve uma reviravolta. Em um julgamento que pôde contar com o voto do ministro Dias Toffoli em sessão anterior, ao analisar a validade de uma lei de São Paulo que proibiu o amianto no Estado, os ministros decidiram que a norma estadual é constitucional e, com os necessários 6 votos, declararam incidentalmente inconstitucional a lei federal que regulamentava o uso do amianto no país. Para enfrentar a questão a matéria, o tema da constitucionalidade da lei, a lei estadual que proíbe a utilização do amianto em construções civis no âmbito do município de São Paulo, então era preciso primeiro declarar a inconstitucionalidade do parágrafo do artigo 2º da lei federal. Então, é isso que eu estou fazendo incidentalmente para depois considerar rígida a lei estadual nos exatos termos propostos pelo ministro Dias Toffoli. Nós sabemos que, em matéria de proteção ao meio ambiente e de defesa da saúde humana, há uma situação de condomínio legislativo entre as pessoas políticas. E, nesse ponto, a própria Constituição estabelece uma repartição material de competências normativas, cabendo à União editar legislação nacional de princípios e bases e diretrizes gerais. Permanece preso no Rio Grande do Sul suspeito de liderar um golpe de pirâmide financeira que, segundo o Ministério Público, lesou milhares de pessoas em todo o Brasil. De acordo com as investigações, o golpe é aplicado por meio de um aplicativo que funcionaria como um jogo de apostas. 2 comprovantes de depósito, cada um no valor de R$10 mil. Foi o que perdeu este homem que prefere não mostrar o rosto. Ele conta que um amigo indicou uma empresa que oferecia ganho fácil com apostas em jogos de futebol. A empresa tinha uma proposta de ganho de 27% sobre o investimento, né? É uma proposta tentadora, não tem lugar nenhum. Ele baixou um aplicativo pelo celular e criou uma conta virtual, onde acompanhava os supostos lucros. Mas 20 dias depois do investimento, descobriu que era impossível sacar o dinheiro. Solicitei o saque pela plataforma e aguardei. E passados os dias não entrou o dinheiro na conta, né? E a gente ficou sem receber. Ou seja, você não recebeu nenhum tostão? Não recebi nenhum dinheiro, nenhum tostão. As apostas em campeonatos de futebol são um disfarce para a antiga prática de pirâmide financeira. O participante é incentivado a convidar outras pessoas para o esquema. Quanto mais gente levar, maior o lucro sobre o capital investido. Na verdade, quanto mais pessoas você colocava, mais ganhos você teria dessa pessoa, né? E a rede ia se formando. Quanto mais gente entrar, mais dinheiro, né, ia ser revestido. Os supostos empresários que montam o esquema podem ser indiciados por vários crimes. Lavagem de dinheiro, estelionato, né, e de organização criminosa, dependendo da sofisticação desse esquema empreendido. A dica é desconfiar de alta rentabilidade. Esses rendimentos, quando são estratosféricos, eles indicam que é, na realidade, um golpe, onde a pessoa está sendo seduzida, né, atraída por um rendimento que não está de acordo com o mercado, não está de acordo com o que se ganha normalmente de investimentos. Hoje nós temos várias ferramentas, inclusive na internet, né, onde a pessoa pode consultar se há reclamações relacionadas àquela empresa, quanto tempo aquela empresa está no mercado, se aquela empresa é uma boa pagadora. Essas informações são fundamentais para que a pessoa evite um golpe, né? Se tivesse buscado uma informação mais a fundo, eu acho que eu não teria investido esse valor que eu tinha guardado para
né, passar por uma situação dessa. Me arrependo sim. O programa Iluminuras de amanhã traz a conversa com o professor de Direito Constitucional, Márcio Aranha. Ele vai falar sobre as preferências literárias e também sobre as obras que ele escreveu. Você vai acompanhar também o bate-papo com Débora Paraíso. Com apenas 15 anos, ela tem 2 livros publicados. O Iluminuras é amanhã, às 8h30 da noite. O Tribunal Superior Eleitoral assinou um acordo com a Sociedade Brasileira de Computação para aprimorar o sistema eletrônico de votação. A urna eletrônica é atualizada a cada eleição, tudo para garantir que o voto dado é o voto computado. E para deixar o processo ainda mais seguro, o Tribunal Superior Eleitoral assinou um termo de cooperação técnica com a Sociedade Brasileira de Computação para estabelecer meios de integração, pesquisa e aprimoramento da computação na Justiça Eleitoral. Nós temos divulgado intensamente a auditagem, a auditoria das urnas, que fazemos inclusive durante as eleições, aqueles testes de segurança que nós fazemos, a auditoria, a repescagem de urnas, o sorteio e a verificação, e nós precisamos realmente passar para a sociedade que o sistema ele funciona, que ele é seguro, e nada mais importante do que ter a assessoria, a assistência, a crítica de um corpo científico como esse da Sociedade Brasileira de Computação. Pesquisadores da área de segurança da informação vão colaborar participando de testes para tentar encontrar alguma fragilidade na urna. O TSE tem práticas próprias, onde numa dessas etapas ele convida especialistas para fazerem parte do processo de avaliação da urna, por exemplo, né? E os nossos especialistas em segurança da informação, dependendo dos acordos internos, eles podem ter acesso às informações e aí testar as vulnerabilidades eventuais da urna eletrônica, verificar dificuldades e tentar, então, propor soluções para isso. Um estudo da USP, a Universidade de São Paulo, comprova que a chapinha pode danificar o cabelo se o aparelho estiver na temperatura inadequada. O Código de Defesa do Consumidor determina que a temperatura ideal para o uso deve ser informada na embalagem do produto. E quando a chapinha não é bem usada em salões de beleza, o cabeleireiro é quem deve reparar o dano. Ela está presente em boa parte dos serviços oferecidos pelos salões de beleza. Para finalizar uma hidratação, para finalizar um selante, finalizar uma progressiva, às vezes também só para alinhar mais o seu cabelo. No dia a dia a cliente quer usar, o cabelo dela já é praticamente liso. E a chapinha serve para tirar os fiozinhos irregulares e arrepiados do cabelo da cliente. À primeira vista, o uso da chapinha parece simples, mas na prática não é bem assim. A chapinha chega até 430 graus. Mas tem cabelos que a gente coloca 100 graus. Outros serviços como esse dela aqui, eu cheguei a 430 graus, passando uma vezinha, no máximo 2 vezes na raiz. E é justamente isso que aponta uma pesquisa da Universidade de São Paulo. Para não danificar o cabelo, é preciso controlar a temperatura. Segundo a pesquisa da USP, cabelos lisos, ondulados e cacheados suportam até 236 graus. Acima disso, a queratina, que é a proteína responsável pela elasticidade e resistência capilar, é danificada. Já o cabelo crespo, ou aquele que passou por algum processo químico, fica ainda mais sensível e suporta até 226 graus. O estudo testou ainda a eficácia dos protetores térmicos, que costumam ser usados na hora de passar a chapinha. Ele apontou que os cremes são recomendados para cabelos sem química. Já os protetores à base de silicone são os mais indicados para os fios que passaram por outros tratamentos. Pelo Código de Defesa do Consumidor, os fabricantes de chapinha devem informar na embalagem a temperatura ideal para uso. Mas se as orientações não constarem no rótulo e o consumidor for prejudicado, o fabricante poderá ser responsabilizado pelo dano. Mas para reclamar na justiça, o consumidor deve provar que o cabelo foi danificado. O ideal é que o consumidor, além da nota fiscal do produto, não é? Ele também tenha, por exemplo, uma fotografia dizendo como estava antes. A gente usa muito o antes e o depois. E é uma prova maravilhosa, porque o resultado está ali na própria fotografia. E cabe ao fornecedor, no caso aí o fabricante, provar que aquilo não se deu como o consumidor está dizendo.
Nos casos em que a chapinha não for utilizada corretamente pelo cabeleireiro, o salão é quem vai responder pelo dano. Basta apenas provar que o dano ocorreu naquele estabelecimento. Provou que o dano ocorreu lá, o consumidor então tenta resolver primeiramente com o proprietário, não é? Se não conseguir, então ele vai à justiça e pedir a indenização pelo prejuízo material que ele teve e também pelo dano moral se tiver ocorrido. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.